Sábado 22 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Tá rindo, né? Engraçado. Engraçado que não é contigo, meu. Baita frio, meu. Como assim esse frio? Tá osso, tá osso. Fazia muito tempo que eu não via esse frio em São Paulo. Chovendo em agosto também, né? Nossa, tira aqui. Botar, na próxima vez eu vou vir de gorro, hein? Nem o capuz atrapalha porque é grande, mas meu, é muito frio. Isso me tira o humor. Isso aí, sinceramente, é uma coisa que não precisava. E é esse frio com chuva, né? Que agosto normalmente é um mês seco. E essa chuva agora do nada, essa massa polar passando aí, cara, eu temo seriamente que estamos começando a sentir como serão os próximos invernos. Especificamente aqui em São Paulo, né? Eu estou falando de São Paulo, mas eu acho que isso aos poucos vai se espalhar para o resto do Brasil. Já começou ali vindo da região sul, né? Parece que o Rio vai começar a sentir. Ontem o Dodô gravou o DM de camiseta, né? Eu perguntei, tá frio? Aí ele falou, ainda não. Vamos ver, né? Mas temo, assim, até num cenário mais exagerado, que a gente perca o status de país tropical. Esse seja o legado que o aquecimento global pode deixar pra gente. Imagina, não tem mais sol, não tem mais aquele fica que nem na Alemanha ou no Canadá, 6 meses sem ver o sol. Imagina, na Alemanha, tipo, no inverno, ou na Argentina, o inverno se põe, o sol se põe 5 horas da tarde e nasce às 10 da manhã. E nem é um sol de verdade, é só aquele céu chumbo. Deus me livre, cara. Torcer pra isso ser só tem mais a ver com o reflexo do meu mau humor em relação ao frio do que propriamente uma previsão de fato. Mas, né, não dá pra subestimar isso aí, né? A gente tá aí no meio dessa merda toda por conta da pandemia, mas já já vem as questões climáticas aí. E, cara, te prepara que o século XXI vai ser turbulento. Sábado é dia de audiovisual, com música. Vou falar de um documentário sensacional, que já está no Netflix. Sábado também não tem convidados, e sábado é o dia em que eu discorro sem parar sobre um assunto específico. E o assunto específico, já que passamos aí da metade da segunda temporada do Climatias, é a própria programação do Climatias. Vou falar um pouquinho de 3 programas que eu estou começando a acalentar aí. Um já está sendo gravado, o outro está começando a ser conceituado, e o outro estou no começo das ideias aí. E os 3 têm a ver com o papo que eu tive na quinta-feira sobre jornalismo e cultura. O primeiro deles, acho que eu já comentei aqui. Eu e um grande brother vamos falar sobre como a cultura pode ir além dos produtos que ela gera. Na verdade, que o que a gente chama de cultura é justamente o processo e não os produtos. Então a gente vai tentar. Eu tenho esse empenho específico, saca? Acho que a gente chegou já numa encruzilhada com essa história de cultura pop, e no fim, cultura pop são os produtos da cultura, né? E a gente não reflete sobre as condições que esses produtos culturais são produzidos. Desde condições financeiras, até condições éticas, morais, enfim. É uma discussão que eu já falei aqui uma vez, que a gente não. A gente fala muito desse negócio de alimento orgânico, né? De saber a origem do produto que você está consumindo, quais são as condições que aquele produto é produzido. E aí a gente fala muito disso quando fala de, sei lá, roupa, móveis, comida, bebida, enfim. Para pensar nisso e perceba como a gente dá atenção para esse tipo de coisa e não dá atenção para esse tipo de coisa quando a gente está falando sobre cultura. Porque o artista está nesse limite aí que a qualquer minuto ele pode virar um produto de massa gigantesco, né? Então ele fica ali,
saca? Então eu tô nesse patamar da cultura, eu adoro estar no tal do midstream, né? Um pouco mais para baixo que o midstream, né? Eu não me considero alguém de grande alcance, também não de pequeno alcance. Eu gosto desse alcance médio. Eu acho que o próprio crescimento desse canal é bem fruto disso, e espelho também, né? E a gente tem essa possibilidade do contato, né? De conversar, de poder eu falar no nome de um determinado comentarista, espectador, leitor. Não fica mais essa coisa distante como se você estivesse falando para 1 milhão de pessoas, né? E assim, quantas merdas acontecem porque você fala para 1 milhão de pessoas, né? Para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas. Tipo, cada um entende de um jeito e tal, enfim. E a arte está exatamente nesse limite aí, entre o artesanal e o industrial. E quase sempre ansiando pela possibilidade de ir para o industrial, né? Porque aí se ganha dinheiro. Só que já há uma geração de artistas, eu não estou falando só de música, que se contenta com esse tamanho, com o tamanho que tem, com a comunidade que criou ao redor dele e sabe que aquilo vai garantir sua sobrevivência a médio e longo prazo, né? Sem precisar se ater às novidades do mercado, às tendências da moda, tentar atingir um público mais jovem. Acho que a gente está nessa encruzilhada cultural e claro que pandemia e quarentena também trabalham nesse sentido, né? Da gente começar a repensar essas coisas. Então um dos programas, que eu não vou falar ainda quem vai ser meu comparsa, a gente vai discutir bastante isso e também entender como o processo cultural tem a ver com comportamento, né? Com o que a gente faz, com os nossos atos, né? Tudo é reflexo do jeito que a gente toca a vida, inclusive filmes, discos, livros, séries, sites, enfim. E quanto mais transparente, quanto mais aberto, é mais fácil entender quem é e quais as verdadeiras intenções com aquilo. Pelo menos é o que eu tento fazer aqui. E eu acredito que tem um monte de gente também fazendo isso, né? Conheço vários deles e reforço aqui indicando vários deles o tempo todo. Esse é o primeiro programa. O outro, isso deve demorar mais umas 2 semanas para a gente engatilhar. Estamos gravando ainda. O outro que já está começando a ser cogitado, os outros dois, na verdade, são programas que falam sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre as mudanças na linguagem que tem acontecido aí, principalmente com a chegada da internet, mas não só, né? O que mudou, como era e como é e como pode ser. Um de um ponto de vista da reportagem e o outro do ponto de vista da edição, né? E isso estou falando de uma forma bem ampla. Reportagem no sentido de entender as coisas de perto, ir lá ver qual é, né? E esse ir lá não necessariamente tem a ver com o deslocamento geográfico, né? Mas a aproximação de conceitos e ideias, né? Tentar descobrir algo para além daquilo que está na famigerada zona de conforto, né? Eu já falei isso aqui outro dia. Cultura é o outro, a gente precisa entender melhor o outro. E a reportagem é crucial nesse momento. Nesse outro programa com reportagem, que possivelmente é o meu entrevistado da semana que vem, no Bom Saber, também vou falar sobre uma questão da formalidade versus informalidade, né, nessa profissão específica. Eu não vou falar disso em outras áreas, né, porque até não me cabe. Mas o jornalismo trabalha muito com uma pseudo-formalidade que muita gente leva a sério e que essa pseudo-formalidade esconde uma série de pautas e agendas que dão uma impressão de seriedade, dão uma impressão de é o que precisa ser feito, mas aí você vai lá e põe uma lupa ali e você percebe que
Tem muito interesse envolvido nesse cabelo penteado, nessa maquiagem, nessa roupa bem cortada, né? O que eu tento fazer aqui, inclusive no Climatias, né? Mostrar que, tipo, tá, eu não sou muito diferente frente às câmeras, né? Você me conhece pessoalmente, eu sou basicamente isso, né? Não tem tanta... Não tem laque, não tem botox, não tem dente clareado, nem... Enfim, né? Acho que tem toda uma capa de seriedade e a gente vai discutir também isso, né? E também essa coisa de como a cultura é colocada em segundo plano no jornalismo, que é outra coisa que eu já tinha comentado, né? Como se cultura fosse algo menor em comparação com a política, com a economia, com esportes, as outras pautas, né? Quando na verdade cultura perpassa tudo isso. Política também, economia também, eventualmente até esportes, mas há uma supervalorização dessas outras áreas e a gente vai falar bastante disso. E o outro programa, por ter esse outro programa final, que está ainda nos primeiros momentos, né? Joguei a ideia, interessou, vamos lá. É sobre edição, sobre forma, sobre como abordar determinados assuntos, como diferentes linguagens, diferentes mídias, né? Da TV para o rádio, para o jornal, para o impresso, para o site, para a revista, sabe? E o que mais pode acontecer? O podcast, o videocast, enfim. É uma discussão boa, que ainda está no começo aí do bastidor, mas enfim, esses devem ser os próximos 3 programas a estrear aí até o final dessa temporada. Mas de outras 2 opções que eu estou cogitando, uma eu já devo fazer agora. E aí vale aí o desempate do DM, ontem eu gravei, né? O DM com o Dodô. E a gente tinha combinado originalmente de falar de Junta Tribo, mas eu cogitei o Lovecraft Country e falamos sem parar sobre Lovecraft, sobre Lovecraft Country, J.J. Abrams, Jordan Peele, Misha Green, Alan Moore, Big Lebowski. Papo ótimo. E a gente não chegou a esmiuçar o primeiro episódio. E provavelmente a gente deve voltar a conversar sobre isso, mas muito lateralmente, né, sem se aprofundar tanto. Daí me ocorreu que, como eu fiz com a terceira temporada de Westworld e com a última temporada de Dark, eu vou agora começar um novo programete para dissecar Lovecraft Country. Não tem um nome ainda, tem uma ideia de nome, mas enfim, vou pensar e provavelmente já junto o primeiro com o segundo episódio, né? Já que eu não vou fazer o primeiro episódio, então junto os dois num só. Mas recomendo pacas vocês assistirem essa série. O Dodô vem com uma informação que está sendo considerado o melhor piloto da história da HBO, o que é relativamente fácil de se entender, e eu até falo sobre isso, né, que antes tinha sido do Game of Thrones, mas eu nem sou do Game of Thrones e propriamente, né, a HBO não é conhecida por grandes pilotos, né? Ele tinha comentado do piloto de Mad Men, que é incrível, mas peraí, não é, né? E o piloto de Lost também não. E eu esqueci de comentar que talvez seja o melhor piloto de todos os tempos, que é o primeiro episódio do Twin Peaks, né? É muito bom. Esse é o papo do DM e tem esse novo programa. Se alguém quiser sugerir algum título para esse novo programa, por favor, deixe aí nos comentários. E tem um outro programa que eu estou cogitando, que é completamente informal, que é um bate-papo. Eu já tinha falado disso, né? Chamar uns amigos para tomar um café, conversar, sem pauta, e aí como é que estão as coisas, saca? Sem perguntar como é que, sabe, perder um pouco esse ar da entrevista, que é justamente esse confronto entre o formal e o informal que acho que a gente pode superar. Esse foi o papo de hoje, falei pacas, né?
Cheguei até a falar mais, mas enfim, prepare-se para novidades no Climatias nas próximas semanas. E vamos falar de documentário, né? Audiovisual com música, sempre isso, ou um documentário, ou uma animação musical, ou um DVD ao vivo, ou uma antologia de clipes. Todo sábado eu abro espaço justamente para esse tipo de coisa e descobri que o documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar, já está no Netflix. E faça-se esse favor a você mesmo, assista esse documentário, que é um pouco mais longo do que ele deveria, tem quase 2 horas, acho que daria para cortar ali uns 15, 20 minutos, mas primeiro deixa eu fazer uma defesa da Axé Music aqui, né, que é um gênero hoje está tendo uma redescoberta, uma revalorização, mas independente de aspectos estéticos, a Axé Music é a primeira vez que um gênero de massas consegue ter um impacto no Brasil inteiro ao mesmo tempo, diferente do sertanejo, por exemplo, que tem um impacto de massas, mas vai crescendo isso aos poucos, né? E que é localizado numa determinada cidade fora do eixo Rio-São Paulo, Salvador especificamente, e depois que explode e todo o Brasil começa a escutar Axé Music, né? Todos os seus principais personagens se mantêm em Salvador. Alguns vêm passear em São Paulo, no Rio, mas o foco segue sendo na Bahia, né? Claro que tem toda uma questão aí que o documentário nem chega a se aprofundar tanto, sobre as relações dos governos estadual e da prefeitura em relação à música baiana, essa música que começa a ser produzida no meio dos anos 80. Mas o fato é isso, né? Independente da contribuição artística do gênero, a contribuição comercial muda esse parâmetro. Pela primeira vez na história, uma cena fora do eixo Rio-São Paulo se mantém fora do eixo Rio-São Paulo. Isso acontece algumas outras vezes, mas nenhuma com tanta força quanto a cena de Salvador. E Axé Music foi um termo criado de forma pejorativa, né, para zoar com uma possível carreira internacional de alguns artistas que chegaram inclusive a ter essa carreira internacional, uns mais, outros menos, mas enfim. A Axé Music, bem ou mal, se tornou um gênero internacional, não reconhecido como gênero musical, mas alguns de seus artistas conseguiram ultrapassar aí as fronteiras brasileiras. O gênero cria esse nome a partir da criação do nome World Music, que era um rótulo que foi inventado nos anos 80 para designar toda música que não pertencia, que não era feita nem na Europa. Até a Europa, alguns pedaços da Europa podiam se encaixar em World Music. E nos Estados Unidos e no Canadá, né, o chamado Ocidente. Eu e o Dodô falamos bastante sobre isso também no DM dessa semana, que vai abrir mais tarde, né? O DM, você sabe, sábado à noite está no ar. Eu adoro esses momentos que eu falo uma outra coisa, aí eu perco o fio da meada de onde eu estava falando. Mas a Axé Music tem esse papel, não sei se era exatamente isso que eu estava falando, mas tudo bem, né? Vai relevar isso. Tem esse papel super importante de conseguir fazer uma produção musical para além do que era produzido, ou que obrigava artistas de outras cidades que não eram Rio e São Paulo se mudar para as duas cidades para conseguir estabelecer aí uma carreira artística, né? E artisticamente, né, pega desculpa o clichê, esse caldeirão de ritmos que é Salvador, né, a cidade com a segunda maior população negra do mundo, né, a cidade com o maior número de negros
que não está na África e é a segunda maior cidade com o maior número de negros do mundo. Então tem essa presença muito forte da cultura africana, óbvio, né? Mas ao mesmo tempo em que, é exatamente isso que eu estava falando, né? Do conceito de world music, né? Que foi criado nos anos 80 para vender tudo que não era música, vender tudo que era música não ocidental. Então, você é do Paquistão, da Índia, de algum país da África, do Brasil, da Jamaica, da Polinésia, se encaixava nesse rótulo de world music. E aí a Axé Music era uma tiração de onda com isso. Hahaha, Axé Music. O fato é que virou. Eu, por nascer em Brasília, e ter sido adolescente aí na virada dos anos 80 para os 90, pude vir o primeiro momento em que a música produzida em Salvador, que naquela época era conhecida apenas como música baiana, pelo menos em Brasília, ou também samba reggae, o primeiro lugar de onde essas bandas começaram a ir com frequência, além de Salvador e algumas cidades ali da região, claro, foi Brasília. Né? Brasília foi meio que um laboratório para ver como é que aquela música funcionava num lugar que não tinha uma sonoridade parecida. E, tipo, durante, sei lá, 88, 89, 90, 91, 92, antes de eu sair, até pouco depois, né, 95, 96, Brasília era um grande laboratório, tanto para lançar música nova, quanto para testar formato entre duas bandas, enfim. Então eu pude acompanhar isso bem de perto, embora eu era do time que torcia o nariz para música baiana, mas, né, uma cidade que não acontece nada, shows de música baiana eram um evento da cidade, então todos iam. E musicalmente, né, por ter essa quantidade de referências africanas misturadas, né, e misturadas também com a cultura indígena e a cultura europeia, né, ali tudo virando uma coisa só. O que a gente chama de axé music não é propriamente um gênero musical pré-definido, né? Mistura várias manifestações artísticas e culturais diferentes e sob esse rótulo que tem a ver com dançar, tem a ver com percussão, tem a ver com cantar um amor pela vida, um apreço pela diversão. E que não necessariamente, né? Aí a gente vai, se a gente for botar a lupa mesmo em cima da Axé Music, é pagodão baiana, samba do recôncavo, tem, não lembro qual que é o galopada, se não me engano, se refere a isso, que a chiclete com banana, por exemplo, tem mais a ver com festa junina do que com carnaval. Eu não lembro qual que é o estilo musical específico das primeiras músicas do Chiclete com Banana, mas acho que é isso, tem a ver com galopeira, galopada, galope, enfim. São vários gêneros que são vendidos como uma coisa só. E o grande barato do documentário, e aí assim, o diretor foi mestre nisso, que ele foi atrás dos registros audiovisuais das TVs locais de Salvador. Então, tem cena de tudo, do começo do Olodum, do começo da primeira vez que a Daniela Mercury começou a aparecer. Todos os artistas, sabe, assim, saindo ali das fraldas, indo para a primeira vez que estavam encarando o grande público. Todo mundo é entrevistado, isso também é outro grande mérito do filme, e conta a história de uma forma bem ampla, né? Embora chegue ali no final, uma época que a Axé Music já não está ali num momento bom, e aí dá uma forçada. Eu acho que, sei lá, os últimos 20 minutos é justamente esse trecho que poderia não ser cortado, mas editado, né? Mas enfim, não compromete o documentário, é bem bom. E tá no Netflix, então facilita aí para muita gente que não conseguiu ver quando passou no cinema. Acho que é de 2017, se não me engano. E recomendo pacas e esperar que apareçam mais outros documentários que tenham essa disposição de contar
partes da história da música brasileira e da cultura brasileira que estão ainda em aberto, né? Sem querer, puxei esse tema e conversou com o tema de hoje, né? Porque afinal de contas, apesar de fazer cinema, esse documentário, Axé, Canto do Povo de um Lugar, que o subtítulo é tirado da música do Caetano, do disco de 75 dele, um dos dois, né? O Joia, o outro é o Qualquer Coisa, dois escassos, inclusive, tem que ir atrás. É jornalismo, né? É um documentário, é cinema, mas também faz às vezes que uma reportagem, uma entrevista, enfim, poderia estar fazendo nos veículos tradicionais que, infelizmente ou felizmente, estão cada vez menos importantes e não sei ainda em extinção, mas... Eita, caiu algo aqui. Ah, o livro. Mas felizmente o jornalismo continua sendo feito mesmo fora dos jornais, né? Assim encerro mais um Climatias. Acabei de colocar um Vida Fodona, coloquei ontem na verdade, né? Um Vida Fodona novo lá no Trabalho Sujo. Vida Fodona gravada à moda antiga e com essa cara de frio. Lembrando que segunda-feira tem sempre o Festa Solo, né? Lá no twitch.tv/Trabalho Sujo. Até abrir um pouco o tempo, dar uma melhoradinha, mas não tá bom ainda, né? Tá melhor do que como tava, né? Que já é grande coisa. Mas é isso. Amanhã tudo de novo.